Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Piracicaba. Eu sou Marcelo Sanches e esse é o programa Em Foco, um programa de entrevistas e debates. Hoje nós vamos entrevistar o Wagner Alexandre de Oliveira, o Vagnão, presidente da Câmara, recém-eleito presidente da Câmara aqui de Piracicaba, em seu segundo mandato como vereador. Ele teve 2.039 votos nessa última eleição do dia de 2020, né? E nós vamos bater um papo com ele agora. Obrigado, Wagner, pela presença. Posso chamar de Vagnão, que acho que Vagnão, Vagnão Vagnão, é melhor, né? É Vagnão. mais, é mais popular, né? Boa tarde, Boa Marcelo. tarde. Boa tarde aos nobres que estão presentes aqui, Dirley, Evaldo, uma satisfação imensa eu estar retornando, por exemplo, a um canal de TV, das mídias sociais, porque uma das paixões minhas é isso aqui, ó, É, que bom. é o microfone, Maravilha. né? Nós temos aqui a presença do Edirley Vicente, não, desculpa, Evaldo Vicente, da A Tribuna Piracicabana, editor-chefe lá e proprietário da Tribuna Piracicabana, e também de Edirley Rodrigues, radialista Boa e tarde. jornalista, que vai fazer parte também aqui do nosso bate-papo aqui. Obrigado pela presença de vocês também. Obrigado. Vagnão, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Desculpa estar Tá ótimo? quebrando um pouco, mas quando eu fiz a reunião lá na Aham. Câmara, apresentar a mesa diretora, eu disse que o mesmo Vagnão que andava pelo corredor ali e tal, no estacionamento, então que conservasse isso aí, Vagnão, né? Isso. Falei, não precisa nem chamar de presidente, eu sei que é uma. A gente, quando é educado a tratar as pessoas de senhor, senhora, a gente trata pro resto da vida. E quando a gente fala, o senhor fez isso, ou se tem uns que falam assim, o senhor está no céu, não é? Sim. Mas então pode tratar de Vagnão e ficar à vontade. Maravilha, maravilha. Minha primeira pergunta é quase isso. Quem é Vagnão? A gente quer levar isso para o pessoal, para Piracicaba, né? Para o cidadão piracicabano, para saber quem é o Vagnão e como foi que você entrou na vida pública. Exatamente. O Vagnão é o seguinte, comecei com 9 anos de idade, trabalhava, eu gosto de frisar isso e onde eu tive a oportunidade eu penso assim comigo, a ingratidão ela fecha a porta do segundo milagre. Então nós temos que ser grato com as pessoas. Com 9 anos de idade eu trabalhei num supermercado, um armazém naquela época, Armazém Jair Silveira, lá no Jaraguá, na Mário Maria Teodoro. Era a época que a Mário Maria Teodoro tinha duas mãos até a Praça Atacá, que hoje só desce, né? Então eu comecei ali. E depois disso, entrei, já estava estudando, estudava um tempinho e depois do almoço ia trabalhar com eles lá. Enfim, daí eu não parei mais. Não parei mais. E sou casado, né? Tenho uma esposa e um filho de 25 anos. E todo esse tempo trabalhei como servente de pedreiro, fui servente de pedreiro com meu pai, que meu pai criou nós como sempre trabalhando de pedreiro. A mãe faleceu faz 17 anos, e uma das causas de eu entrar na política foi exatamente a morte da minha mãe, né? Eu era serralheiro e, enfim, veio a lei da cidade limpa e eu, na realidade, eu parei de serralheiro, parei de serralheiro. Mas pouco antes disso, a minha mãe, nós nunca tivemos convênio médico. A gente sempre usou o SUS. Diga-se de passagem, eu acho que é um espetáculo o SUS. É, Recentemente eu tive na cidade de Barueri, por exemplo, e eu vi como é que funciona o SUS quando ele é bem administrado. Mas isso depois a gente pode até comentar. Tá. E a mãe tratou um ano no médico, aqui de Piracicaba. E o médico, ele dizia que era estômago o problema dela. E na realidade não era. O problema era no intestino. Agora, há 17 anos atrás, para fazer uma colonoscopia, hoje uma colonoscopia está acho que em torno de R$ 1.500. Agora, há 17 anos atrás, para fazer uma colonoscopia, É. né? Ainda a gente sabe que existem uns pensamentos da tabela SUS, tá? No fim, acabou não fazendo essa colonoscopia e a minha mãe foi a óbito. Ela faleceu. Quero agradecer publicamente aqui, doutor Ari Pedroso, que na época ele estendeu a mão para mim, né, e para o meu irmão Marcelo, que a gente que corria atrás disso, e operou a minha mãe. E o médico, ele tem, de uma certa forma, ele é preparado para todas as coisas. Sim. O Ari Pedroso falou assim, se a sua mãe tiver falta de ar, vai ser difícil de recuperar ela. Ela teve falta de ar na sexta-feira, no sábado ela foi embora, né? Precisou ser entubada e tal.
Aí, há 17 anos atrás, eu comecei a pensar, falei, mas por que está acontecendo essas coisas, né? Há pouco, em off agora, a gente conversava a respeito da união, de proporcionar para o próximo uma coisa boa. Então eu falei, por que é que está acontecendo isso? E aí eu fui ver que faltava-se muita coisa para chegar, por exemplo, num secretário de saúde ou no próprio prefeito, que ali resolveria. Porque na parte para baixo é assim, ó, passe amanhã, ligue amanhã, Sim. venha amanhã. Ah, a gente vai ligar para vocês. E aí quem se acomoda, né, os humildes, os que não têm tanto conhecimento e esclarecimento, pagam o preço, né? Aí eu comecei a correr atrás dessas pessoas que precisavam, correr para elas, essas pessoas que precisavam para que eu pudesse ajudar de uma forma ou de outra. Eu vou colocar um exemplo que eu não era vereador, não era nada. Eu estava em casa, chegou uma pessoa lá desesperada, falou assim para mim, Vagnão, eu já tinha um pouco de conhecimento na área com o secretário da época, que, assim, qualquer cidadão hoje, ele pode reclamar dos seus direitos e pode acionar a justiça. Qualquer cidadão. Agora, eu não fui na situação de ameaçar alguém. Se você não fizer, eu vou levar no Ministério Público, vou denunciar. Não, não fui nessa situação. Eu fui dizendo que eu estava ajudando as pessoas e que eu precisava de uma resposta imediata. Aí essa pessoa chegou, e eu lembro que na ocasião, uma moça tinha tido uma criança e a criança saiu do hospital e ela ficou internada. Ela ficou internada. E ela teve uma doença chamada pariparto. E esse pariparto, ela tinha que colocar um marca-passo. Isso se chamava marca-passo pariparto. Na época custava 40 mil reais. Nossa. E o hospital que ela estava internada aqui, o hospital disse à família, ó, faça uma vaquinha aí, porque isso parece que não caberia dentro do SUS, do que o SUS oferecia. A menos que tivesse uma autorização, por exemplo, do secretário que autorizasse. Sim. E fiquei sabendo disso. Aí eu peguei e corri. E eu lembro que na época era Fernando Cárdenas, o secretário de saúde. E eu expus a situação para ele, porque o hospital já tinha comunicado à secretaria. Mas a morosidade faz com que enterre as pessoas hoje. Burocracia, né? Né? A burocracia. Aí ele tomou conhecimento e já resolveu de imediato isso. E autorizou o hospital a comprar. Que maravilha. Isso, né? E depois passou-se o tempo, vou tentar resumir, eu não tinha ideia nenhuma de ser candidato, nenhuma. Mas quando eu fui candidato pela primeira vez, eu estava passando uma determinada rua e eu não recordo se a minha esposa falou, aqui que mora fulano lá, o seu amigo, né? Eu falei, que era um gaúcho. Esse que foi atrás de mim lá. Aí eu parei lá. Falei, gaúcho, como é que tá? E tal. Rapaz, eu sou candidato a vereador, não sei se você tem já o seu candidato aí. Mas vou deixar aqui um santinho pra você aí, se puder ajudar. Ele falou, ô Vagnão, vem aqui um pouco, entra aqui. Peguei e entrei. Entrei, senta aí e tal. Sentei. Ele falou assim pra mim, ó, você quer ver uma coisa? Falou, fulana, chama a cicrana lá. Aí veio a cicrana. E de repente veio a cicrana e veio um cicraninho também, acompanhando ela. Daí já tava com acho que uns 4 anos de idade. Ele falou, pô, você conhece essa moça aqui? Eu falei, não conheço. Eu falei, mas se votar em mim eu agradeço, né? Eu falei, se votar em mim eu agradeço, porque eu tô aqui realmente pedindo uns votinhos aqui. Ele falou, essa daqui é aquela moça do marca-passo, pariparto, que tava lá e tal. E esse é o filhinho dela. Então, ó, até arrepia aí. Mas Então, foi aí que tudo começou. Que história bonita. E dessas aí tem um monte, tem muitas histórias. E nunca divulguei isso para ninguém, né? Porque sempre fiz de coração. Tinha uma época que eu não tinha nem carro, eu andava a pé mesmo, tomava um ônibus. Eu não venho aqui me vitimizar, fazer de vítima que fez. Não, é história minha. E não precisei de nenhuma história dessa aí hoje para hoje estar eleito como presidente lá do Legislativo. Que maravilha. Esse é o segundo mandato, né? A primeira eleição, eu fiz 960, acho que 960.
e não entrei. E na segunda eleição eu fiz 1.680 e fui reeleito agora com 2.039. 2.039 votos. Exatamente. Eu fui o único. E agora o novo presidente da Câmara. O novo presidente da Câmara. Não tinha ideia nenhuma. Bom, hein, Evaldo? Trabalhei lá atrás de assessor parlamentar também, né? E Você entrou na vida política através de ser assessor parlamentar ou você foi vereador antes? não, assessor parlamentar. Assessor parlamentar. Porque então, aí na época que eu tinha eu trabalhava com um painel luminoso. Uhum. Isso aqui chama-se letra caixa. Quando veio a lei da Cidade Limpa, então tinha que suprimir a frente das lojas e tinha um determinado espaço, 1 metro quadrado, onde poderia escrever o nome da empresa. E essas letras aqui, na época, eu não fazia. Esse trabalho praticamente é artístico. Hoje tem máquina, mas na época não. Aí eu parei, fechei a oficina minha. Falei, vamos ver, tomar novos rumos. Aí eu fui chamado pelo Longato, o vereador Longato na época, né? Chamou eu e propôs para mim se eu queria trabalhar com ele, enfim e tal. O Longato gosta também de um sertanejão, tem um programa de rádio, né? E daí eu fui com o Longato. Maravilha, maravilha. Evaldo, fica à vontade. Boa tarde, presidente Vagnão. Boa tarde, Nós Paulo. ficamos felizes de recebê-lo aqui no canal. E a minha pergunta é essencialmente política. Pensa num terceiro mandato de vereador ou não? O objetivo meu, na realidade, é crescer dentro da política. Eu já vi que, além da minha disposição que eu tenho, da minha vontade, quando eu fui eleito vereador, eu falei assim, eu vou trabalhar 24 horas vereador, né? Eu acho que todo político, ele não pode, pedra que não rola, cria limbo, né? E a gente está trabalhando hoje dentro do Poder Legislativo exatamente para uma cidade chamada Piracicaba, né? É onde a gente tem os nossos salários, os servidores têm, os comissionados têm. Então, que eu possa galgar mais espaço dentro da política, né? E que eu possa trazer benefícios maiores. Porque quando se fala em emenda parlamentar, quando se fala dessas situações assim, já não cabe mais ao município, né? Ao vereador. Então, imagina, por exemplo, um deputado estadual, federal, começar a trazer mesmo as emendas, enviar as emendas para cá, para que a gente possa cuidar de todas as secretarias aí e colocando dentro do orçamento e trazendo benefícios maiores. Então, eu acho assim, vou continuar na política, né? A princípio agora a próxima eleição é para vereador, devo disputá-la sim, Terceiro mandato né? e depois... Aí vamos ver o que Deus prepara para a gente poder fazer, né? É bom isso, politicamente falando, porque pelo menos o político tem um projeto. Isso. Então, isso é verdade. positivo. Edirlei, fala dele. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde, Lei. Wagner. Antes de mais nada, cumprimentá-lo pela presidência da Obrigado. Câmara. A gente conhece você, sua família, o seu irmão Marcelo. Marcelo, Então a gente sabe da dedicação que vocês têm quando tem uma missão pela frente. exatamente. 18 dias, né? Você tomou posse 18 como dias, presidente 18 da Câmara dias. dia 1º de janeiro. 18 que eu tomei posse. E que eu comecei a trabalhar foi 17 dias, porque começou no dia 2, né? De primeiro para Exatamente. feriado. Está sentindo muita diferença? O que você está vislumbrando como presidente da Câmara? Você vê muita diferença do vereador, o vereador e o presidente do Poder Legislativo? Então, eu cheguei com uma dinâmica diferente, né? Que eu não vou confundir a vereança minha, né? O vereador Vagnão, com o presidente Vagnão. Já fiz uma dinâmica diferente, que era um hábito, quando elegia um vereador, a presidente da Câmara, ele desocupava o gabinete dele, o presidente vinha até o gabinete desse vereador, e esse vereador ia até o gabinete da presidência. Aí então funcionaria ali, presidente e vereador, tipo uma saladinha, né? Uma saladona praticamente. Então eu adotei uma dinâmica diferente, que o meu gabinete de vereador continua do mesmo jeito que era, né? Ali é o gabinete de vereador e lá o gabinete da presidência. Então eu não quero em momento nenhum confundir a vereança minha com a presidência.
Eu assumi um compromisso árduo, difícil, tá? Inclusive, nós temos um orçamento de 54 milhões, né? Nós temos lá uma equipe muito grande de servidores, né? E de comissionados. Nós temos uma frota pequena de veículo, mas toda essa responsabilidade é exatamente do presidente do Legislativo. Que bate um carro na rua, ou que aconteça alguma coisa lá dentro, a responsabilidade é exatamente do presidente. E deixar bem claro que hoje, o salário hoje de um vereador é R$ 11.900. Descontando a folha, tudo que tem que descontar, ele vem um salário de R$ 8.000. E o presidente da Câmara não ganha nem um centavo a mais por trazer toda essa responsabilidade para ele. Na verdade, você agregou uma função. Exatamente. Você não deixou de ser vereador. Exatamente. Você continuou como vereador e assumiu mais responsabilidade assumindo a presidência da Câmara. Exatamente. Mas sabe por que eu faço essa pergunta, Marcelo Evaldo? Porque eu já ouvi duas versões. O vereador dizer, não, eu não quero ser presidente. Acho que é nessa linha de raciocínio sua. É muita responsabilidade, né? É muito. E não vejo vantagem. Mas qual é a vantagem? O prestígio. Por outro lado, tem que falar assim, não. Né? Quem é presidente da Câmara tem tantos compromissos que ele não tem tempo para ser vereador, ele não faz campanha para o próximo mandato. Então, Entendi. por isso que eu te perguntei, a diferença que você está, é muito cedo ainda, né? Você tem 2 anos pela frente. Eu até não, eu vejo assim, eu estou até preparado para responder essa resposta, porque quando eu fui assessor do Longato, o Longato foi presidente. Foi uma época que o Longato foi presidente da Câmara. Vivência disso, eu tenho muito experiência. próxima, né? Então, assim, desde que você escolha pessoas técnicas, né? Porque o presidente hoje ele tem 4 assessores especial da presidência. Desde que você escolha as pessoas técnicas, habilitadas, né? Que tenham conhecimentos e que vai realmente dar uma assessoria ao presidente, a gente acho que toca o negócio de olho fechado. O presidente tem quantos assessores? O presidente. Quatro E o assessores. vereador também? O vereador, 4 assessores. Mesma coisa, então. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Nós não podemos fugir de 2 coisas. O regimento interno e a lei orgânica. Eu tive uma reunião agora, recentemente, com o Luciano Coutinho. Ele disse para mim... É bom esclarecer que é o promotor público. Isso, o promotor público sim. aqui, do Ministério Sim. Público aqui da cidade de Piracicaba. Sim. Ele falou, nós vamos ser amigos. Nós somos amigos. Só não erre. Só não é, né? Exato. Nós somos passivos de erro, ele disse. Sim, lógico. E nós estamos aqui para conversar. Quando a gente toma uma decisão, a gente está sujeito a errar. O presidente, quem ocupa o cargo não erra e quem está no Ministério Público não persegue, dá tudo certo. Entendeu? Então, isso é importante. O que acontece? Ele disse para mim assim, não foi assim, não erra. Ele falou assim, trabalha direitinho certo, dentro do que é o regimento e a lei orgânica, né? Isso. Se houver algum deslize, nós estamos aqui sim para conversar e corrigir. Foi como Jesus Cristo disse a Maria Madalena, vai e não peque mais. Então nós temos umas experiências na vida que eu não sou mais do que ninguém. Mas para ocupando o cargo da Câmara, é porque eu fui uma pessoa aos olhos de quem votou em mim, de confiança, de honestidade. Porque antigamente, para ser um presidente da Câmara, tinha vários cargos. O Evaldo acho que lembra disso. Distribuição dos cargos. Era distribuição. Você vota em mim aqui, ó, vou colocar você não sei do que, o seu amigo não sei do que. Isso para mim eu não queria nunca, Evaldo. Nunca. Loteamento. Entendeu? Então hoje, de cabeça fresca, agradeço aos nobres parlamentares que votaram em mim e aos que não votaram, eu vou ser o presidente deles da melhor forma possível. Muito positivo. Da melhor forma possível. Maravilha. O que é mais fácil hoje, que na sua opinião, o que é mais importante? A proximidade dos vereadores ou do presidente da Câmara, a proximidade dos secretariados da prefeitura ou dos deputados
estadual, federal? O que você acha que para fazer com que a coisa ande com mais facilidade? Eu sou um vereador de segundo mandato e até agora eu não fui buscar nenhuma emenda nos dois, no primeiro mandato e nesse aqui. Se aparecer alguma emenda parlamentar para mim, eu vou pegar ela com as duas mãos, Evaldo. Sim. Com as duas mãos, certo? Agora, esse negócio de buscar emenda para depois ter compromisso É a obrigação com a política, a obrigação de promover. não, para mim não serve isso, entendeu? Então, se a gente aproximar dos secretários, que é uma linha direta, porque chegam muitos pedidos, chegam os emergenciais, sim, as necessidades que é mesmo. Outro dia eu passei num lugar, até eu quero agradecer aqui o Bruno, e depois ele vai ficar feliz de eu falar. Rosa. O Bruno, não é o Bruno Rosa é secretário, não. O Bruno é um menino que trabalha no Tapa Buraco. Sim, o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Isso. E eu falei pro meu assessor, Daniel, Daniel, subindo em frente à Unimed ali. Falei, Daniel, fala pro Bruno vir pôr um pouco de massa aqui nesse lugar, que Deus o livre guarda um motoqueiro passar aqui, num dia de chuva, já notou que o buraco não é buraco? Some. Falei, fala à noite, esses meninos que trabalham aí de motoboy, essas coisas, fala pro Bruno vir jogar um pouco de massa aqui. Põe massa fria, não precisa nem passar o rolo. Pelo menos o carro passa e já tampa isso aqui. Entendeu? Então isso é de imediato. Então, eu acho assim, nós termos uma proximidade maior com os secretários, a gente toca a cidade. Agora, o cara vir aqui e buscar emenda e fazer acontecer, para depois. O cara é eleito aqui por Piracicaba, tá? Nunca pisou aqui e nunca vai pisar, Evaldo. Me desculpa, né? Para vir depois tirar foto com cheque grande, né? Não, é difícil, né? Pelo amor de Deus. Acontece, é verdade. Não dá certo, né, Dirley? Ah, não. Aquilo que você faz esperando recompensa, né, sempre dá errado. Você tem que fazer, né, e deixar que aconteça, no meu ponto de vista. O Wagner, você tocou num ponto aí do relacionamento, e já tinha conversado isso com o Paulo Campos. Relacionamento do vereador, da Câmara, com a Prefeitura, com o Executivo, com os secretários, entendeu? Eu acho isso fundamental. Sim. Porque uma coisa tem que ver com a outra. Não tem como trabalhar separado. Tem que ter harmonia. Por aí, né? Conversar, dialogar, debater, né? Não pode ninguém ficar ausente. Na Câmara, dos meus tempos, né, de jornalista, de assessor, então você via algum mandato que a Câmara não tinha, né, tanto entrosamento com o Executivo. Muitas vezes o vereador reclamava porque ele mandava um ofício para a Prefeitura ou para o secretário, não tinha resposta, demorava a resposta, demorava a providência. E é lógico, é evidente que o eleitor vai cobrar de você, né? Sim, vai cobrar claro. da própria Câmara, né? Você tem essa preocupação de observar, né, esse relacionamento, esse entrosamento dos vereadores com o Executivo, conversar, debater, juntos buscar a solução para a cidade? Eu vivo pregando da seguinte forma: são dois poderes independentes. O legislativo é um e o executivo é outro. Mas a música, a harmonia tem que ser uma só. Porque 99% dos papéis, dos documentos que saem da Câmara, vai para onde? Para a Prefeitura. E 99% dos documentos que saem da Prefeitura vai para onde? Vai para a Câmara, né? Então, outro dia, eu até disse na tribuna, falei, gente, mesmo sendo oposição, procure relevar algumas situações e entre em harmonia. Entre em harmonia. Na hora de subir lá, debater, de debater um projeto, colocar o jeito que você pensa, o jeito que você enxerga, é uma coisa. É uma coisa. Mas viver, sabe, com contraditório, e dizer isso, justificar com o nome, com isso, daquilo, acho que não dá certo. Então, o poder legislativo ele tem que estar em harmonia com o executivo, né? Por exemplo,
quando acontece alguma coisa, aqui, vamos supor que o nosso rio suba aí e saia fora aí e tal, é responsabilidade de quem? É responsabilidade do executivo. Mas lá tem vários vereadores que sempre estão ajudando, mesmo que seja para tirar alguma coisa, humanamente mesmo. Então, não vejo essa necessidade de ficar com intriga. Nós temos sim que criar as leis e temos que estar de olho no que o executivo faz, né? Mas não precisa ser também olho por olho e dente por dente. Senão nós não vamos... Radicalismo não adianta. Não dá certo, não dá certo. Onde há discórdia, onde há essas coisas, não dá certo. Você acredita que você vai ter uma oposição muito grande na Câmara? Não, a questão dos próprios vereadores? Sim. Eu acho que não, porque da hora que eu assumi, do dia que eu assumi, no mesmo dia eu já cheguei a cumprimentar os nobres pares que não votaram em mim, porque assim, eles têm o pensamento de votar no outro candidato, que diga de passagem é meu amigo, morou na rua da minha casa, o Acácio, né, que foi candidato junto comigo. Conheço ele, a esposa, as meninas dele. Então, e um cara que ele fez uma campanha limpa. E eu fiz uma limpa. Uma campanha limpa também. Mas teve alguém que quis tacar pedra em mim. Teve alguém que... Pô, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa. Eu nunca tive nada que desabonasse. Eu, graças ao bom Deus, né? Procuro ser um cara muito temente a Deus, gosto muito de ler a Bíblia, conheço muito a parte da Bíblia, então a gente direciona as coisas mais assim, porque a material tem que andar junto com a espiritual, senão não dá certo também. Então, os outros vereadores que não votaram em mim, eu abracei da mesma forma, porque a convivência, eu já sei o que é conviver lá dentro. Na verdade, eu estou perguntando porque eu vi que a eleição foi 13-10, né? Isso, nos votos. Isso. Será que vai ter algum tipo de dificuldade na navegabilidade da casa com relação a isso? Pelo seu jeito, estou percebendo que não. Não vai. Se chegar chorando para mim, é capaz de eu chorar junto também. Eu sou meio molão nessa parte, sabe? Se for para mim atrapalhar, eu prefiro sair fora. Eu prefiro não deixar ninguém magoado, não deixar nada dessa forma aí, que não funciona, né? Isso é importante porque a gente nota no presidente que dispensa a vaidade. É o que eu sinto aí nas explicações. Sim. Mas mudando um pouco de política, e a música sertaneja, como é que ficou? A música sertaneja, hoje, eu trabalhei muito com música, eu gravei vários CDs, né? Eu tive o privilégio de quando Como chamava a dupla? Chamava Wagner e Marcelo no começo. Seu irmão? Não, era um outro, era um amigo. Outro, mas E nós tivemos muita oportunidade na tribuna, viu? Na tribuna... O Chico que fazia a coluna sertaneja. É na tribuna que trabalhou Amarildo, sim, de Saltinho? Ele fazia a matéria pra gente. Então, a porta nossa... Evaldo, acho que o senhor nem lembra, mas o que saiu de matéria nossa na tribuna... Meu Deus do céu. Sempre nós publicamos... Eu só tenho que agradecer, viu, cara? Só tenho que agradecer. O Craveiro... É o Craveiro e o Cravinho, né? O Craveiro sempre fala que a primeira notícia que ele viu em jornal deles foi em 74, quando a tribuna começou. Olha, é uma coisa... Ele falou, nunca tinha sido publicado ainda uma matéria sobre ele. E depois o Nho Chico fez por um monte de tempo a coluna sertaneja, depois o Júnior, filho do Chico, também fez a coluna. É um mundo gostoso, né? É um mundo maravilhoso, fantástico. O Craveiro um dia disse assim para mim, ele fala padô, né? Porque ele tem a mesma costume que era do Tião Carreiro. Ele fala assim, padô, não existe vida melhor do que artista, rapaz. Você vai no lugar, você fica bem, você tá no hotel, você ganha dinheiro, você come bem e ainda por cima canta ainda. Sai com a alma lavada. Então eu gravei 7 discos e uma coletânea. E fiz um trabalho profissional com o Marcelo e um trabalho profissional com o Alexandre, que depois foi Wagner e Alexandre. Tá nas plataformas já de Spotify, alguma coisa? Não, isso já fazem 10 anos que eu parei, né? Mas na época eu gravei. Então, na época o Eliel, assessor meu, ele tá sempre instigando eu. O canal de Piracicaba cuida disso, né? Profissionalmente.
Então, e na época eu gravei uma canção do Chico Amado, que é do Chico Amado Xodó. E foi justo na época que saiu aquela música lá, Ligação Urbana, do Bruno Marrone, Dormir na Praça e tal. E aí eu gravei essa Chiclete na Botina do Chico Amado, né? Que é a composição dele. E eu acho que é dele e da Fátima Leão, uma coisa assim. E aí toquei muito, nossa, toquei muito. Eu toquei na UD, em São Paulo, na Feira do Utilidade Doméstica. Que legal, cara. Toquei no CTN, que quem apresentava e gravava o programa de televisão lá era a Lilian Gonçalves, filha do Nelson Gonçalves. Aí toquei no Birosca, também, que é da Lilian Gonçalves. Eu toquei no Hospital Santa Catarina, onde o Rodrigo Faro, ele fazia a apresentação dos artistas lá embaixo. Olha só. Eu dividi palco com o Chitão, com o Leandro Leonardo, dividi com o Bruno, o próprio Bruno Marrone. Tem uma vida artística, então, Não, consagrada. Já. Não, viu, Marcelo, se você vê, eu tenho as fotos, não é de papagaio de pirata, assim, posso tirar uma foto com você? Posso tirar? Não, eu tenho as fotos que, assim, o cara tá cantando no palco, daqui a pouco a minha foto eu tô cantando no meu palco. Então nós já vamos deixar acertado aqui, nós vamos fazer um outro podcast com o artista. Vamos fazer. Fazer aí, trazer uma viota. Eu aprendi comigo que a arte, a música, ela é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma. Então, o Eliel é baterista na IEQ, né? Na Quadrangular. Ele é baterista lá. Eu estava vendo um trabalho dele esses dias aí, com os amigos dele lá. A música é a música, Edirley. É a música. Eu me recordo também, que eu fui num velório uma vez. Eu não tenho nem assim, eu posso falar, não tenho nem receio de falar. É uma criança que faleceu na época, acho que ela tinha 12 anos, faz pouco tempo. Ela era sobrinha da Renata, que ela é presidente da Ciamaco, né? E eu vi a hora que eu cheguei, a gente vê que é tudo fúnebre, que é tudo luto, mas eu vi uns músicos, cara, de uma igreja, que eles eram da igreja, acho que tinha uns 4 músicos, um trombone de vara, um clarinete, um pistão, e tinha um daquela tuba, sabe? E eles tocavam aquele hino da harpa cristã. Eu achei tão lindo. Aquele velório, acho que quem não chorou, quem não emocionou. Então você via a criança ali, nas últimas horas dela ali, esperando para ser sepultada, e o encontro com Deus, aonde vai a alma da criança, mas aquele hino da harpa cristã entoado assim que deixava uma paz no lugar. Então a música ela serve em qualquer canto, né? No processo de evangelização conta-se dos antigos que a música no velório é para evangelizar, não é por causa do morto. O morto já foi. Era o objetivo de pregar o evangelho. Então é muito importante. Importante. Isso. Hoje eu parei com a música, né? E assim, também eu tenho que ser meio que limitado. O Vagnão tá tocando naquele lugar ali que não tem nem alvará para tocar, porque hoje não tá concebido o alvará para todos os lugares, né? Sim. Então, assim, o boteco, que hoje, antigamente era o barzinho, tudo vai se mudando. Eu falo boteco. Era boteco, virou barzinho e hoje virou boteco de novo. Não é? Olha como que é as coisas. Aí, a moda então, do boteco, né? aí então... eu não faço assim, sabe? É um ou outro que tem um alvará que chama, porque eu faço as canções Milionário José Rico, João Mineiro Marciano, Mato Grosso Matias, sabe? Eu faço essas canções, eu não faço, não tem nada a ver, para mim eu curto, Gustavo Lima, diga-se de passagem, gravou uma música agora do Alex Torricielli, né? Que era parceria com o Cadu Brunheira, da Capela São Sebastião, e o Alex é daqui de Piracicaba, e o menino gravou dele aí, tá um sucesso bárbaro. E, então, é mais pra, como fala, chácara, sabe? O Marcelo... divertir, né? O Marcelo vai fazer... É VIP. O Marcelo vai fazer lá, vamos lá, vamos fazer as modas lá, tem o som, tem tudo. Mas, dia 11 de fevereiro, eu vou tocar lá no Pesqueiro Recanto dos Peixes, né? Que a convite é limitado, outra vez que toquei, eu toco 2 vezes por ano lá. É familiar, enfim, sai na semana já vende. Foi vendido 700 convites na outra. Onde fica? Na estrada, você saindo ali no São Jorge, como quem vai para o Pau Queimado, tem eu esqueci, Jacob Canali, aonde entra ali no Cemitério dos Animais. Sei. Sabe? É o primeiro pesqueiro ali, é da família da Ulisses, o Dida,
o pessoal que é do Mercadão ali. Mercado Municipal. É, isso. E nós vamos tocar. E aí eles já programaram 400 convites só. Todos convidados. E agora, do jeito que eu tô falando aqui, que o Léo logo tá postando na rede social aí, já vende uma pancada já, viu, cara? Então, e aí é gostoso, porque quando as pessoas falam assim, Wagner, mas você vai tocar? Mas fale o dia que você vai num lugar que a gente possa ir e tal. Então, quando eu toco agora que pode comprar o convite, acho que é 45, 50 reais o convite ali, pra almoçar, parmegiana de peixe, sabe? É um almoço, ou vai ser um almoço ou uma janta. Então daí o pessoal já vai em massa lá pra curtir uns modão lá. Ô, Wagner, a gente quer ainda voltar a falar de política com você, da cidade, mas já que estamos falando de música, e música, como você disse, música é um estado de espírito. Né? Eu tenho uma curiosidade. O meu ofício, minha profissão é redator, né? É a raiz. Eu gosto de redigir, de produzir. Eu não sei fazer nada sem música. Eu tenho que estar ouvindo música, né? Então, a música é isso. Música não tem fronteira. Música, o essencial é que ela seja boa, né? Que te agrade. Mas eu digo o seguinte, nós tivemos assim, lá atrás, a música raiz. Isso. Né? Tempo de Tonico e Tinoco. Vamos dizer assim. Vieirinha, Isso. A primeira dupla sertaneja foi Piracicabana, viu? Foi. Piracicabana. E um deles foi vereador aqui em Piracicaba. É Lourenço, né? Eu não lembro. Peraí, deixa eu já vou falar. Sorocabinha, que chamava, né? Isso, Fernando e Sorocabinha, uma coisa. Não, Fernando Sorocabinha. Não, Sorocabinha. Léo, puxa pra mim a primeira dupla sertaneja. Sorocabinha foi daquele Piracicaba. Não. Ele já vai puxar o nome, eu já vou falar. Inclusive, foi presidente da Câmara aqui em Piracicaba, sabia? Presidente da Câmara aqui em Piracicaba. Foi? Bom, depois tivemos depois a música raiz. Aí... Mandi e Sorocabinha. Mandi e Sorocabinha. Aí tivemos a música que chegou com o Chitãozinho Chororó, depois o Milionário e tal. Agora temos aí, depois entrou uma terceira via, que é a chamada o sertanejo universitário, vamos assim dizer. Então são 3 fases da música sertaneja. Qual a sua opinião? Tem preferência? Você gosta de todas? Você acha que é uma questão de apenas de gosto? Por que chamou o sertanejo universitário? Muitos pensam que porque veio a baladona, o forrozão. Não, é porque Vitor e Léo, por exemplo, eram 2 estudantes universitários. E eles vieram para a música. César Menotti e Fabiano, dois que se conheceram na faculdade, né? Então teve várias duplas aí, tem ainda o Jorge Mateus e tal. Eles se conheceram Henrique e Juliano, que é um sucesso. Eles se conheceram na faculdade e dali montaram a dupla. Então pegou esse negócio de sertanejo universitário, né? Mas eu acho assim, dentre essas canções, elas tem umas que são aplausíveis, né? Que você vê que o cara compôs do fundo da alma, mas tem umas que são fabricadas. Então, mas aí que eu vou chegar onde eu queria. É um costume meu, certo? Antes, prestar atenção na letra. Na letra. Certo? Eu vejo, quero ver a letra. Depois, eu vou no arranjo. E depois que eu vou na voz do cantor. Por quê? Porque muitas vezes um cantor, ele não tem o prestígio, né, de outro, mas ele consegue interpretar aquela música melhor que fulano, ciclano, beltrano. Então, é aí que eu quero chegar, a qualidade da música. Né? Exato. Muita gente fala, nunca mais vamos ter cantores como o Brasil teve anos 50, 60, certo? Tudo bem, realmente tivemos grandes nomes. E compositores também. Mas o compositor, né, ele é a alma da porque música. A gente vê que tem um acervo ainda daquele compositor, não só dele. Vamos supor, recentemente agora, faleceu uma das irmãs Galvão, não foi? Isso, sim. Procura lá, quais são as composições dessa mulher aí. Certo. Viu? Aquele Carlos César Cristiano, faleceu.
né? Procura lá. Então o limite vai acabando ali a partir que o cara. Então, nós tivemos vários compositores lá, Manuelito Nunes, por exemplo, né? Que é mais do que as canções com Manuelito Nunes, Rastro na Areia, que é uma, né? Um hino, né? Então, vai se acabando as coisas, vai. Ô, Cururu! Sim. Olha o Cururu! É. Entendeu? E o Cururu que eu falo é Pedro Chiquito mesmo, Você acha que o entendeu? Cururu acabou? Eu acho que não acabou. Eu estava conversando com o Mazinho Quevedo, um evento, acho que foi em Saltinho, não faz muito tempo. E o Mazinho clamou para mim, falou, Vagnão, vamos resgatar o Cururu, vamos resgatar. Mas primeiro nós precisamos fazer funcionar a cultura, Sim. né? Mas o Cururu é por causa Mas o nessa Cururu região não é uma do questão Tietê. de dom. Falta de gente que esteja disposta, né? Mas esse dom, a gente se procurar, tem muitos aí que tem. Repentista. Ainda em Sorocaba. Não tem oportunidade, às vezes, né? Sorocaba ainda tem bastante. Eu vou falar a verdade para você. Hoje eu canto em segunda voz, e modéstia à parte, eu domino a segunda voz assim, porque eu pedi a Deus, sabia? Pedi a Deus, porque eu cantava igual o Donizete de Galopeiro, quando ele morava no Castelinho aqui em Piracicaba, vizinho meu lá. E depois você vai mudando, a voz vai engrossando. Tem pessoas que muda-se o timbre de voz. E tem gente que não, viu o Chororó cantar esse dia. Eu falei, meu Deus do céu, acabou que nasceu para cantar mesmo. Parece um passarinho, né? Então eu pedi a Deus que desse o dom da segunda voz, que eu conseguisse interpretar essa segunda voz. E hoje eu domino, graças a Deus, a segunda voz, né? Então, o Cururu, por exemplo, se o cara que... Nós temos que ter uma coisa que alavanca a fé, viu? Que alavanca a gente. Exatamente. Não andar com os pés, andar com os joelhos, andar com fé. Que isso daí traz muita coisa pra gente, Quem sabia? canta Cururu tem que ser obrigatoriamente repentista? Não, o repentista é que ele faz de repente. É o que faz o verso Não de é repente. ele que dá o Não, sentido pro Cururu? por exemplo assim, tem muitas canções, eu vejo assim, ontem eu estava vendo o César e Paulinho, eles estavam na casa, não sei de quem que eles estavam ontem, fazendo lá, tocando uma moda lá, o César estava lá, acho que a tia do César também estava cantando lá, e de repente parava um pouco, o Cravinho estava lá. Aí o Cravinho vinha, colocava a mão no braço de um do outro assim, e falava um poema. Porque o Cravinho é bom disso, entendeu? E tem muita gente, por exemplo, assim, que eu não tô me lembrando, o Pedro Chiquito, aquele aqui de Tatuí, que era o Luizinho Rosa, né? De Cerquilho, isso. O Jonathan Neto, Horácio Neto. Horácio Neto. Esses, tinha uns que cantava dentro da Bíblia. Parafuso. Tinha uns que cantava dentro da Bíblia. Luizinho Rosa, por exemplo, tem inúmeras músicas religiosas, tudo no ritmo de Cururu. O Luizinho Rosa mesmo, aquela música O Poder do Criador é do Luizinho Rosa. Exatamente. Ele que compôs 7 palavras. 7 palavras, isso, não é o Poder do Criador, 7 palavras. Eu vivo um pouco essa história, mas não sei cantar. Isso, fica sossegado. 7 palavras. Você nunca vai ter um concorrente aqui. Mas, então, eu vejo que o repentista é o que realmente, aqueles dois lá que batem o coisa lá, sempre tá na TV, os dois... Acho que são do Nordeste. Esse é o repentista que ele olha na gente e fala. Caju e castanha. Fala da camisa, fala do óculos, fala da sua camisa, fala de mim, da minha feiura, fala da beleza do Evandro, entendeu? De uma hora para outra os caras estão montando assim e fazendo. Esse é o autêntico repentista, né? O verso no repente. Né? No repente. Agora, o Cururu, o cara, acho que ele, na casa dele, ele imagina um pouco, fala, tem que colocar essa palavra, porque era tudo na parte da humildade mesmo, né? Vamos ver o seu gosto. Cita para nós a música de sua preferência e o cantor. Então, a música da minha preferência hoje, depois da minha mãe, da morte da minha mãe, foi uma música que marcou para mim. Tem várias situações que marcou. A gente que vive na música... São várias músicas bonitas, né? Eu vou tentar resumir, eu não sei nem quanto tempo a gente tem mais. Não, fica à vontade. Eu cantava, não ia daqui em Limeira cantar, era Wagner e Valmir. Valmir era a dupla Val e Val, ganhou um festival em São Pedro, gravou disco. Eu ganhei o Festival de São Pedro em primeiro lugar também. Nossa. O Daniel também ganhou, tem a marca nossa lá em São Pedro. Então, aquele festival, eu me lembro que eu fazia as matérias no tempo da Antonieta. Da Antonieta, esse mesmo, Garcia que apresentava lá. Garcia que apresentava. E eu me lembro que eu mandava os releases e publicava os jornais de São Paulo, tudo, e muitas duplas vinham
para participar. E um deles foi o João Paulo e Daniel. Olha só. José Nery e Daniel na época chamavam. 1982, 83, coisa assim. Nós estamos falando de coisa antiga. Eu participei e ganhei em primeiro lugar. Então, teve várias canções que... Então, e nós íamos para Limeira, Rio Claro, tal. Eu trabalhava na loja americana. Evaldo lembra. Marcelo tem quantos anos? Não sei. 53. E o Dirley também deve lembrar. A loja americana, um tempo eu fazia assim, trabalhei desse jeito, ó. Vá correndo, vá depressa e não deixe de levar as sensacionais ofertas relâmpago ao lado da nossa peixaria. Lembra dessas ofertas relâmpago que tinha lá? Era eu que era o locutor que fazia essas promoções. Eu trabalhava lá e cantava por aí, com as músicas aí e tal. E um dia eu tava cantando uma canção, rapaz, e tinha um cara aqui que era amigo nosso, que assim, o pai dele na época, ele distribuía leite de saquinho, lembra? E ele era forte na cidade, e tinha dinheiro. E o menino era apaixonado por música, só que ele não sabia cantar, tocar, nada, mas eu vou estar com vocês, eu levo vocês lá, monta aqui. E quando não dava para ele dava um dinheirinho para nós, porque nós tinha que cantar para no final da noite, detalhe, começava a cantar 9 horas da noite e acabava 4 horas da manhã. Nossa. No final da noite receber, descontar o que tinha bebido, o que tinha comido. Pra vir embora. E esse cara falava assim, não, eu dou dinheiro da gasolina, vocês vai. Porque nós precisava fechar vocês vai. E um dia, Evaldo, eu tava cantando uma canção e esse cara começou a chorar. Mas chorava, rapaz, que nem criança. E aí, falei, puxa vida, né? Depois eu fui entender por que ele tava chorando. Esse menino já era menino, assim, que eu tinha bastante amizade há um bom tempo. Menino que eu falo da minha época, tinha 20 anos, 21 anos. Eu estava cantando a música Retrato de Mãe, do Mato Grosso e Matias. Uma que fala, encontrei nos meus guardados outros dias uma fotografia e não sabia de quem era. E aí então aquele dia eu vim saber que o menino era filho adotivo. Entendeu? Então, isso... Tá explicado. Tá explicado. Agora, eu fui muito do tempo do Chitãozinho Choró. Mas eu acho que uma dupla para mim é o Mato Grosso e Matias mesmo. Desculpa, o Milionário José Rico. Entendeu? Você marcaram mesmo. Não é por causa do meu coisa, mas os caras. Revolucionário. A voz do Zé Rico hoje. Veja hoje na internet o cara cantando com violão só. Ou às vezes nem cantando com violão, só no gogó, né? E cantar daquele jeito. E o doce que ele teve para escolher as canções que ele gravou, né? Então, acho assim, da minha preferência hoje. O Zé Rico, ontem mesmo eu estava escutando umas modas do Zé Rico, a gente volta lá atrás, enfim. Bom. Mas é saudade. A música é sinal tudo, que a né? presidência da Câmara está tranquila, porque tem um músico, artista e vereador dedicado. Isso sempre, e atrás de um artista tem sempre uma pessoa criativa. E eu isso é fundamental, acho, para quem administra, para quem legisla. Tem que ser, a criatividade é muito bom, porque isso ajuda a sair dos problemas mais complicados. Isso acho que é fundamental mesmo. E a música mais bonita do Milionário Zé Rico? A canção que eu mais, assim, que eu vejo que tem várias letras que mexem com a gente, né? É a mesma coisa que perguntaram qual a música mais bonita. Mas eu acho que ela quero ser Carlos, sua esperança. Nos consolos e verdade, quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Essa música é bonita. Eu acho que essa é uma das canções mais... Vagnão, o que você espera dos próximos 2 anos? Voltando um pouquinho só para a política e para a gente poder finalizar. Então, eu espero... Você tem 2 anos como presidente e nós temos mais 2 anos de Luciano. Isso. O que você espera desses próximos 2 anos? Então, eu espero que a coisa melhore, né? E no fundo, a gente vê que tem tudo para melhorar. Já está acontecendo coisas aqui em Piracicaba, que eu acho que o executivo não tem um canal que eles precisam vir aqui, se já não veio, né? O prefeito já veio. É ele que inaugurou. Então, e que retorne aqui a sua equipe e que exponha o que ele está preparando para a cidade de Piracicaba, né? Está nos nossos planos isso. Aqui, ó, a gente vê, nós já estamos sabendo que 50%... Bom, a princípio, todas as escolas já foram reformadas.
Todas elas. Já... E de eu encontrar criança, filho de amigo meu, e falar assim, Vagnão, nossa, tá pintando a minha escola lá. Tudo isso, o que a gente faz para as crianças, nunca mais elas esquecem. É verdade. Né? E, independente disso, proporcionar algo melhor, de uma forma que tenha mais, desperte mais interesse. Tem o detalhe aí do notebook tem os para eles. uniformes, Então, né? Tem onde eu ia chegar. Isso. Aí, 50% das escolas municipais aí, das creches e tal, vai ser período integral. Vai ser período integral. Eu já vi o slide da calça, da camisa, da blusa, da mochila, do tênis, da meia, que a prefeitura... Completinho, né? completo, da bolsa, tudo com o emblema da prefeitura que vai ser cedido às crianças. Né? Então, já foi aprovado 7 recap, né, de avenida, 7 recap de avenida. Eu sei que um vai falar, mas por que vai recapear aquela e não recapeia essa? Mas vai chegar lá. Porque o que acontece? A lei diz, todo ano tem que ser recapeado 10% da cidade. Já fazem 16 anos que não é recapeado nada. Está defasado. É por isso que chega onde chegou, né? Então, eu vejo que é um bom gestor, né? E politicamente, eu acho que tem que ter mais... Não sei se é alguém que precisa empurrar ali, Evaldo, entendeu? E que possa cada vez ir divulgando essas ações aí, porque não adianta se fizer... Não, até então, se não vai ser candidato na próxima eleição, se... Não tem importância, faz sucessor, tenta fazer, mas mostra onde está. E está administrando o dinheiro público, embora... Olha, veja bem, eu vou pedir mais 5 minutos para você, tá? Que é onde eu estou indo, Evaldo. Eu estou batendo em cima disso daí. Até estava passando aqui pela minha mente. A responsabilidade do subsídio do prefeito é exatamente do presidente da Câmara. É a mesa diretora que aumenta o valor do subsídio do prefeito. Nós estamos passando um caos na saúde. 80 a 100 médicos pediu a conta e foi embora. Por causa do limite do salário. Do teto do salário do prefeito. Esse salário está congelado há 16 anos. Vai completar agora 16 anos. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que, hoje, um médico na cidade de Piracicaba ganha 11 mil. Tá? Em Americana, em Santa Bárbara, o médico já entra ganhando 22 mil reais, que é digno, é um mérito deles. Agora, aqui o prefeito ganha 14 mil. Não pode passar o teto do prefeito. E essa responsabilidade, que eu não vou ficar adiando isso. Eu vim para fazer o meu mandato e para me exercer o que se eu sou presidente, eu não vou, Evaldo, não vou recuar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Muitos falam assim, deixa para pôr para votar no final. Não. Vamos pôr já. Sabe por quê? O problema é já. Mas já fica resolvido para 2025. Isso, Evaldo. Antecipa a solução. Muito bem, porque esse aumento que vai ter, ele não é para já, é só para 2025, na próxima legislatura. Mas se eu conseguir aumentar já e já decidir que não é uma coisa que ainda vai ficar defasado, os próximos concursos, Marcelo, eu acredito que vai despertar interesse nos profissionais em fazer os próximos concursos e já garantir um salarinho aí para 2025. Nós já estamos entrando em fevereiro quase, mais um ano e pouco, já sana esse problema. Então, foi feito um concurso recentemente. Veio 6 médicos participar. 3 passou, 2 já pediu a conta. Em 30 dias. Tá entendendo? Então, o que acontece? A partir do momento que o ser humano, que a sociedade esteja consciência do que vai acontecer e aonde nós vamos utilizar o dinheiro público, eu acho que não tem contestamento, viu, Evaldo? Porque não podemos ficar sem médico. Não dá. Tanto nas UPA quanto nas UBS. É o caos, né? Já está um problema sério isso. E não é a solução. Uma das coisas a fazer para que possa tentar algo melhor é subir o salário do prefeito,
tá? E esses médicos têm a garantia de que amanhã eles não vão... Gente, sair do consultório para ganhar 11 mil, Evaldo, é muito complicado. Sim. Nenhum médico vai fazer isso. Né? É mesmo. E aí é um efeito cascata, porque aumentando o subsídio do prefeito, coloca de vereador, de secretário e, enfim, vai. E aí o impacto financeiro que eu já pedi. Mas olhe bem, vamos colocar o SEMAI hoje. O SEMAI. Um secretário para tocar o SEMAI hoje. Um orçamento de 600 milhões. 500 funcionários. Uma frota de carro, uma frota de caminhão, uma frota de trator, certo? Das máquinas que tem lá. E tudo mais que acontecer no SEMAI, o presidente que é o responsável. Sabe por quanto trabalha o presidente hoje no SEMAI? R$8.000. Não vai encontrar jamais um técnico. Como que vai para frente essa Piracicaba nossa numa situação dessa daí? Tem que ser reajustado mesmo isso. Não é, tem outro Paulo? jeito. Então, eu conto com vocês para que nós vamos colocar esse projeto em pauta, né? E que o povo possa entender. Mas, Wagner, olha, desculpa. Pode falar. Vamos dizer que está um caos da saúde. Mas agora de uma forma objetiva. Você vê melhoria a partir de quando? Quando você pode dizer para o piracicabano que vai melhorar ou vai começar a melhorar? Eu acho que em 30 dias, eu não podia nem estar falando isso, mas não é que eu não podia estar falando. Eu não estou falando nada que é mentira aqui. Não está prometendo. Nós não estamos estou fazendo uma prometendo. análise. Em 30 dias. Por quê? Porque foi aberto agora, né, a OS, né, as licitações da OS, e parece que tem um prazo de 30 dias, e parece que a OS que dessa vez está chegando aqui em Piracicaba, segundo as informações, é que ela, não sei se é Osasco ou se é São Bernardo do Campo, que eles administram, né? E lá está tudo redondo, tudo funcionando perfeitamente. Então, acredito eu que... Só que é assim, como é que pode daí? Um médico dentro de uma OS, né? Ele vai ganhar lá 20 mil. E o que está do lado dele, Walter? Ganhando 11. Então, tá vendo como é que nós temos que dar uma solução toda essa de uma dificuldade, vez? né? Tem que ser uma solução poderosa no salário do prefeito. Não é? Aí, daí nós não Exatamente. precisamos mais apurar isso e nem aquilo. Muitos falam OS. Gente, a Unicamp, que administra o hospital regional, é uma OS. É uma OS. Entendeu? Então, é só achar de credibilidade mesmo, que no poder público já é complicado. Quem der o menor preço é que vai pegar o serviço. Sim. Isso tem que quebrar também, Evaldo. Isso tem que... temos que desmontar isso A daí. lei de menor preço Teoricamente, parece que quebra mesmo. parece que o pior serviço é que vem. A gente paga o pato, né? Mas Então, são ideias novas, um presidente novo, e eu aqui me despeço cumprimentando o vereador Vagnão, Agradecemos muito, né? que agradecemos, que Deus lhe dê saúde, Amém, força, querido. e que continue cantando. Vamos cantar, vamos fazer um... Ó, vocês têm aqui o canal, já vi que tem uma área de churrasco. Olha, uma área de churrasco. Não, mas vamos programar pra gente sentar uma hora. Vamos fazer assim. Viu? Não adianta omitir que não bebe uma cervejinha, porque bebe. Tem uns que bebem, outros que não. Mas nós toma uma cervejinha, canta uma modinha ali, não é? Maravilha. E aí, tá bom. E aí a gente fica tranquilão, passando umas horas legais. Magnão, muito obrigado pela sua presença. Agradecer a presença do Evaldo, do Edirley. O canal Piracicaba está à sua disposição. A gente realmente está aqui nessa empreitada de trazer o poder público para cá, para a gente conversar, dialogar, debater e realmente tentar ajudar e levar para a população informações que às vezes não chegam. Né? Então, a nossa função aqui como mídia é essa. E mais uma vez eu agradeço muito a sua presença aqui, em nome do canal de Piracicaba. Parabéns pelo canal, obrigado você também, viu, Dirley? Parabéns por esse projeto de vocês aqui e que isso possa fluir cada vez mais. Muito sonho em fazer um podcast em Piracicaba, um Podpira, um lance assim e tal, e que torça que estejam mais ainda, mas vocês estão sendo pioneiro aí,
né? Obrigado. Então, parabéns mesmo, que isso possa fortalecer cada dia mais aos meninos que estão aí, porque para acontecer um programa desse aqui, gente, estou dizendo assim, perfeito da hora que nós começamos, e é importante dizer que esse programa ele é gravado, não é isso? Sim. Ele é gravado e que podia voltar, e nós não voltamos nenhuma vez, o papo foi direto. Foi fluindo. Não é? Foi fluindo, então, exatamente. parabéns a vocês, o que precisar de mim, Vagnão, de mim, vereador Vagnão, e de mim, presidente Vagnão, as portas estão abertas, viu? Muito obrigado. Eu tive conversando hoje com o pessoal da TV Ativa, né? Como chama lá? O Vécio, né? Uma coisa assim. Então, é uma pessoa também que estão tocando aí a TV Ativa em Piracicaba, precisa do nosso prestígio, precisa da nossa ajuda, e vamos dar a mão, vamos construir uma Piracicaba melhor, vamos, né? Que isso vai ficar na história. Nós estamos aqui de passagem. Exatamente. Nós estamos aqui de passagem. E eu quero ser hoje, deixar minha marca como o melhor presidente do Poder Legislativo. E eu quero que vocês também deixem a marca com o melhor canal, ou eu um dos melhores presidentes, ou vocês um dos melhores canais aqui da cidade. Então, de coração, eu agradeço mesmo, sem palavras, e a hora que convidar de novo, mas que... Certeza que vem. Eu vou vir até com o violão. Isso, obrigado. Aproveita, curte o nosso canal, se inscreve lá, aciona o sininho, sempre que tiver alguma novidade aqui, você vai ficar sabendo. Canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.